encontrem-se aposentados por invalidez sem qualquer doença incapacitante atual, de momento. Recorde-se que a medicina evoluiu sensivelmente nas últimas décadas, identificando a cura, ou ao menos promovendo a reaquisição da capacidade laboral de muitos profissionais. É possível que magistrados e servidores, antes reputados permanentemente incapazes, hoje, virtualmente, exibam capacidade laboral. Ocioso assinalar que a manutenção de juízes em inatividade gera despesas vultosas aos tribunais. Ainda que seja remota a viabilidade de recuperação, penso que é conveniente e necessária a regulamentação da matéria pelo CNJ, quando menos para que haja controle da regularidade do estado de aposentadoria por invalidez. Bster ainda que se institua procedimento uno no âmbito do Poder Judiciário Nacional, especificando, inclusive, a periodicidade dos exames periciais médicos. Com todo respeito, confiar a regulamentação da matéria a cada tribunal apresentaria o inconveniente grave, em meu entender, do tratamento desigual da matéria no âmbito do Poder Judiciário, além de virtual omissão normativa desse ou daquele tribunal. Ante o exposto da taverna da eminente relatora, divirjo para reconhecer a competência do CNJ para o processamento do presente feito e proponho o encaminhamento da matéria à Comissão de Prerrogativas da Carreira da Magistratura, a fim de que apresente proposta de regulamentação da matéria precedida de consulta a todos os tribunais. É como eu voto. Então, diverge da relatora, né? Sim, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Não. Eu confirmei na sentada passada que eu acompanhei o voto da relatora. Agora, eu me convenci do contrário depois de ouvir o voto do eminente conselheiro Dalazen e quero rever meu voto no sentido de acompanhar a divergência inaugurada por Sua Excelência. Não, porque a André depois acolheu. Eu deixei de ser divergente. Até agora, o conselheiro André havia proferido voto no sentido e acolheu. Acolheu e todos acompanharam até agora. Isso, né? Isso. Até conselheiro Rui Stocco. Eu queria saber, acolheu em que sentido? Na sessão anterior, eu havia proferido voto e o conselheiro Antônio Berto fez umas ponderações falando que já havia regulamentação na Constituição com relação à matéria. Eu só acolhi a ponderação dele, inseri já está no voto disponível, isso foi acolhido. Mas eu continuo entendendo que não há acúmulo de matéria suficiente para que nós normatizemos. Senhor presidente, eu peço vênia ao ilustre ministro Dalazen para acompanhar a relatora e esclarecer por quê. O ato de aposentadoria é ato complexo. Ele, ainda que o tribunal declare a aposentadoria, seja normal por invalidez, este ato tem que ser submetido ao Tribunal de Contas, sem o que ele não tem validade nenhuma. E ele poderá ser impugnado e revertido pelo próprio Tribunal de Contas, como eu já verifiquei em alguns casos em que atuei. De sorte que, sendo ato complexo, não me parece que ele pudesse ser disciplinado dessa maneira, mas através de lei, através de legislação própria que estabelecesse critérios, periodicidade, e, em razão disso, eu acompanho a relatora. Conselheiro Mairan Maia. Senhor presidente, eu peço a máxima vênia à eminente relatora, bem como aos eminentes conselheiros que acompanham, em particular o conselheiro Rui Stocco. Eu entendo que, no caso aqui, trata-se tão somente de questão de iniciativa do próprio tribunal, e o fato do ato ser complexo e ter a participação no que se refere ao controle de sua legalidade, tão somente pelo Tribunal de Contas, não obsta que o tribunal eventualmente venha a traçar parâmetros para, em sendo o caso, se possibilitar a reversão da aposentadoria por invalidez quando cessadas as causas que a justificaram. Eu peço vênia, eminente relator, e acompanho a divergência, senhor. Conselheiro Altino Pedroso. Senhor presidente, eu vou pedir vênia e vou acompanhar também a divergência apresentada pelo ministro Dalazen. Então, o voto da conselheira André Paché é deferindo parcialmente o pedido, né? Pelo menos eu tenho aqui... né? É. Então, por maioria, o Conselho deferiu parcialmente o pedido. Vencidos o conselheiro Dalazen, o conselheiro Paulo Lobo, o conselheiro Mairan Maia e o conselheiro Altino Pedroso.
Senhor presidente, Aliás, me perdoa, é 7-4, só com relação à votação anterior, o voto é no sentido de rejeitar o pedido. O acolhimento não foi para deferir nenhuma medida que tivesse pedida, foi tão somente para fundamentar Então, a rejeição. Então, a proclamação correta é? É pela improcedência do pedido. Então, retificando a proclamação anterior, julgando improcedente o pedido por maioria, como antes explicitado. O nepotismo foi tema tratado no julgamento do PCA 950. O procedimento foi apresentado como denúncia de que estagiário em comarca no interior de Minas Gerais era filho da juíza titular da vara. Procedimento de controle administrativo, número 10 da pauta, relator o conselheiro Mairã Maia. Hein? Prossigo? Sim. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui trata-se, no caso, de um PCA impugnando a contratação de estagiário pela primeira vara civil da comarca de Pará de Minas, Minas Gerais. O voto está disponibilizado. Aqui, em caso o estagiário venha a ser o filho da juíza, no meu entender, aplica-se o disposto na resolução número 7 do Colém do Conselho, bem como no enunciado administrativo, na medida em que não houve processo seletivo precedido de convocação por edital para a seleção do estagiário, razão pela qual eu julgo procedente o pedido, senhor presidente. O relator julga procedente o pedido. Conselheiro Altino Pedroso? André Pachá? Alguma divergência? Então, julgado procedente com decisão unânime. No pedido de providências 15 e 23, o Tribunal de Justiça de Sergipe faz uma consulta ao CNJ. Magistrados que sejam cunhados podem participar ao mesmo tempo de julgamentos conjuntos de processos administrativos de lista tríplice para remoção ou promoção por merecimento. Vamos conferir um trecho deste julgamento. 12. Pedido de providências, relator conselheiro Altino Pedroso. Senhor presidente, eu solicitaria, se pudesse, que nós apreciássemos depois o número 76 da pauta, porque é uma proposta de concessão de liminar também. Então, o 12 agora? Pode ser, o 12 agora. Tá, ok, depois 76. O 12 é uma consulta do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos seguintes termos. Se o parágrafo único do artigo 128 da LOMAN proíbe que cunhados entre si participem conjuntamente de julgamento de processos administrativos e de lista tríplice para remoção, promoção e acesso de juízo pelo critério de merecimento. É essa a consulta. Eu, inicialmente, excelência, eu confesso que estava propenso a indeferir monocraticamente, e não o fiz, e agora até que me arrependo, porque eu elaborei o voto e já recebi várias divergências. Isso é bom, isso analisando as divergências, eu estou aqui alterando, em parte, o meu entendimento, no sentido de que estou votando pelo conhecimento da consulta, para, no mérito, respondê-la afirmativamente, esclarecendo que, na hipótese de cunhadio entre desembargadores de um mesmo tribunal, embora possam fazer parte conjuntamente de órgão que aprecia processos administrativos, só em questão de processo administrativo. Aquele que votar por primeiro exclui a participação do outro no julgamento. Então, o meu voto a proposta de voto é limitada a essa questão de processo administrativo. Então, tendo havido um empate no resultado da consulta, pediu vista o presidente da sessão. No procedimento de controle administrativo 1498, o juiz do Tribunal de Justiça da Bahia afirma que foi preterido em processo para remoção de comarca. 26 da pauta, relator, conselheiro Jorge Mauric. Senhor presidente, mais conselheiros, volto com a questão do Legionário do Amor aqui, bastante debatida, em que no nosso último julgamento, o conselheiro Antônio Humberto votou no sentido de converter em julgamento e solicitar as notas taquigráficas, e foi esse o voto vencedor. Vieram as notas taquigráficas, e eu verifico o seguinte, que